Olá, meus amores, vamos iniciar nossa aula de hoje e eu quero convidar vocês, minha turminha do segundo ano, para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje, com as disciplinas de português e gramática. Então, abre aí o teu livro integrado Eu Gosto, lá na página 86, na disciplina de português, onde iremos falar um pouquinho, sobre o espetáculo O Menino que Vendia Palavras. Esse espetáculo é um projeto do grupo Irupari, grupo de teatro do UFOPA, que apresenta o espetáculo infantil O Menino que Vendia Palavras, tá bom? Então vamos lá iniciar essa leitura. Sobre a proposta. O Núcleo de Crianças e Adolescentes, dentro do projeto Irupari, grupo de teatro, começou a montagem do espetáculo O Menino que Vendia Palavras, em setembro de 2017, baseado na obra de Inácio de Loyola Brandão, com o mesmo título, que conta a breve história de um menino fascinado pela expertise, ou seja, a experiência do pai, em saber significados de muitas palavras. Com isso, ele desperta interesse de amigos para que dialogue com o pai os significados de diversas palavras. A partir de então, surge no menino a ideia de vender palavras, ou melhor, trocar os significados por algo que lhes convém. O espetáculo traz à tona a dinâmica da criança com as interpretações a partir da leitura do livro. Na sinopse, a montagem cênica foi feita a partir de jogos teatrais e dramatúrgicos que envolve cantigas de rodas, brincadeiras infantis e disposição das próprias crianças em executar o projeto teatral, que vem como proposta de resultado no Núcleo de Crianças e Adolescentes dentro do projeto de extensão Irupari, grupo de teatro da UFAPA. Ou seja, esse espetáculo, ele se baseia na história de um menino que via no pai uma inteligência, que ele não via em outros adultos. O pai tinha uma experiência, com palavras, com significados dessas palavras. Então, ele começou a fazer o quê? Ele começou a despertar nos seus amiguinhos a curiosidade de aprender esses significados. Mas aí, o que ele fazia para ele obter vantagem, Ele mandava que os meninos fossem até seu pai e conversassem com ele, sobre esses significados, mas em troca esses meninos teriam que dar algo que beneficiasse a criança. Então, esse é um projeto muito bonito, é uma história muito interessante, tá certo? E aí, vamos lá agora para a nossa página 87, onde tem a continuação, da sinopse. A direção do espetáculo é de Jéssica Miranda e Amaury Caldeira. O elenco composto pelos atores Alana, Alice, Amaury, Bruna, Camille, João e Márcia. O gênero da proposta é infantil, com duração de aproximadamente 40 minutos e a classificação é livre. Então, temos aqui todas as informações sobre esse espetáculo. E aí, na nossa página 87, vamos começar agora nossas primeiras atividades, tá bom? Primeiro, para que o texto foi escrito, Então, esse texto aqui, ele foi escrito para quê? Então, aí você vai lá, ler novamente e você vai dizer para que ele foi feito, tá bom? Segundo, observe a imagem que acompanha o texto e responda. Letra A. Que peça de teatro será apresentada? Então, aí você vai se basear no texto, tá certo, da página anterior para poder responder essas perguntas. Letra C. Que instituição fez a divulgação desse espetáculo? Então, a gente já sabe, que o texto ele se trata de uma divulgação. Eles estão ali divulgando, isso, a apresentação de uma peça de teatro, tá bom, turma? Então, se liga aí, porque isso já é resposta de algumas perguntas aqui. Letra D. É necessário comprar um ingresso para assistir ao espetáculo? O que você observou para essa resposta? Então, para esse espetáculo, é preciso comprar ingressos, sim ou não? E aí você vai dizer o que foi que você observou para dar esse tipo de resposta, se sim ou se não, tranquilo? Letra E. Você sabe o que significa o símbolo que aparece na imagem? Então, lá na imagem aparece um símbolo. Esse símbolo, ele está representando o quê? Então, você vai dizer aí, tá bom? Letra F. Você acha que a imagem de divulgação do cartaz é importante para convencer o possível espectador a assistir a peça? Aí você também vai justificar a sua resposta, tá? Porque aqui ele pede o porquê. Então, turminha, temos aí agora a página 88, tá certo? Onde temos mais uma questão.
isso aí, página 88, onde a gente finaliza português. Terceiro, a peça de teatro foi baseada em uma obra. A. Que obra é essa? Então, aí você vai também responder de acordo com a página 86, tá bom? Vamos lá. Letra D. De qual autor? Então, também, quem foi o autor que escreveu essa peça? Todas as informações tem lá, tá certo? Tanto na primeira página quanto na segunda. Quarto, você está lendo um livro atualmente? Sim ou não? Caso esteja, conte aos colegas qual é o título desse livro, quem é o autor e do que ele se trata, né? No caso aqui, você pode estar discutindo isso aí junto com o papai e com a mamãe, tá certo? No quinto, ele pede para reler a sinopse, né? Isso, e depois responder. Letra A. Quais expressões da sinopse estão relacionadas ao teatro? Então, você vai lá na sinopse, tá certo? E vai olhar quais são as relações que a sinopse faz em relação ao teatro. Letra B. Que informações sobre a peça são divulgadas na sinopse? Ok? Então, turminha, a gente fica aqui, certo? A aula de baixo, né? As iniciais aí com essas letrinhas a gente vai dar numa próxima aula, ok? Então, realiza aí essas atividades com cuidado, com atenção, porque agora nós vamos para a nossa disciplina de gramática, lá na página 180 e 194, onde a gente vai falar um pouquinho sobre concordância de adjetivo, o adjetivo e as suas concordâncias, tá bom? E aí, temos aí embaixo, né, isso, a imagem de duas capas, certo? Do nosso querido Ziraldo, né, isso, o menino maluquinho e Julieta, ok? E embaixo tem assim, ó, menino maluquinho. Observem que a palavra menino, ele está no masculino. E maluquinho, ele está no singular. Por quê? Porque estamos aqui falando de uma única pessoa. Tranquilo? No outro lado temos aqui menina maluquinha. Menina, feminino, substantivo feminino. E esse substantivo, ele também está no singular, porque ele está se tratando de uma única pessoa. Então, vamos lá. Já sabemos também que o adjetivo, né, isso é aquilo que está falando sobre alguma coisa, sobre algum elemento. No caso aqui, o primeiro elemento é o menino. Então, qual é o adjetivo que ele está dando para esse menino? Maluquinho, tá certo? Então, o adjetivo é aquele que se trata do elemento. No caso aqui, na primeira imagem, o nosso primeiro elemento é o menino. E aí, o adjetivo que está sendo dado para ele é maluquinho. No nosso segundo elemento, temos aqui a referência da menina. E qual é o adjetivo que está sendo dado para ela? Maluquinha, tá bom? Então, vamos lá entender isso, tá? O adjetivo concorda em gênero. Gênero é o quê? Se ele é masculino ou se ele é feminino. E em número também. Número é se ele está no singular ou se ele está no plural, certo? Então, com palavras, aqui se refere e observe, tá certo? Então, vamos lá para entender. O adjetivo, ele sempre vai concordar com o gênero no qual o substantivo está. Se esse gênero é masculino ou se esse gênero é feminino, ok? E ele também vai concordar com o número. Por exemplo, se ele está no singular, ele vai se tratar de um único elemento. Se ele está no plural, ele vai falar de mais de um elemento. Então, sempre vai haver uma concordância do adjetivo com as demais palavras que estão ali, tá certo? Dentro daquela frase. É um exemplo que temos aqui embaixo, ó. Gatos brancos. Observe que gatos é masculino, mas brancos e os gatos estão no plural. Então, o adjetivo que é brancos vai ter que concordar, no caso aqui, com o primeiro substantivo, com o substantivo que é gatos, ok? Ao lado temos gatas brancas. Observe que gatas é um substantivo feminino, tá certo? Mas esse substantivo, ele está no plural. Então, se ele está no plural, o adjetivo, que é aquilo que está dando qualidade, que está falando sobre o substantivo, ele terá que concordar. Então, ele terá que vir no plural também, tá certo? Então, tá aqui, ó, brancas, gatas brancas. Então, ele é feminino e está no plural, ok, turma? Então, entendido isso, vamos lá para a nossa primeira observação, tá certo? Aí a gente já fez aqui, né, que é o adjetivo que concorda com o gênero, no caso masculino e feminino, e com o número que é o singular e o plural, ok? Então, agora a nossa próxima observação, que está aí dentro do livro, tem o seguinte: veja como podemos aumentar uma frase usando um adjetivo. Então, na primeira frase tem assim: vi um cachorro no parque. Como é que eu posso aumentar essa frase? Vamos lá. Vi um bonito cachorro no parque. Então, observe que bonito é o adjetivo que a gente está dando para o substantivo, que no caso o substantivo aí, né, o elemento
elemento que está sendo falado é o cachorro. Então, veja como eu consigo aumentar aí esta frase, colocando, né, acrescentando aí o adjetivo. Outra observação importante, no dicionário, o adjetivo sempre aparece no masculino e no singular. Por isso, se você quiser saber o significado de lindas, deve procurar lindo, né? A gente já falou disso aqui em uma outra aula, né? Que todas as palavras que você for procurar no dicionário, você não vai encontrar ela, né, no feminino e nem no plural. Você sempre vai encontrar ela no masculino e no singular. Tranquilo? Então, diante disso, vamos lá realizar então as nossas primeiras atividades na página 195. No primeiro quesito que diz: no quadro de letras abaixo, estão escondidos os femininos dos seguintes adjetivos: bonito, claro, longo, moreno. Vamos encontrá-los? Então, você vai encontrar o feminino desses adjetivos, tá bom? Então, você vai procurar e vai circular. Segundo, concorde o adjetivo com o substantivo. Veja o exemplo. Vento gelado mais água gelada. Então, você vai botar, ó, na letra A, comida gostosa mais bolo o quê? Gostoso, tá bom? E aí, você vai fazer isso dando a sequência aí na letra B, C e D. Terceiro, complete as frases com uma das palavras dos quadrinhos. Então, temos aqui ao lado várias palavras, né? E aí, você vai escolher uma das duas, se é preto ou é preta. E aí, você tem que olhar se a frase está no plural, se ela está no singular, se ela está no masculino ou no feminino. E aí, você vai colocar de acordo com o que a frase está. Na letra A, ele está assim: esse gatinho é preto ou preta? Se eu estou falando desse gatinho, gatinho está no masculino e ele também está no singular, porque eu estou falando de um único gato. Então, eu vou colocar aqui a opção preto, ok? Então, você observa aí as demais frases para poder completar, tá bom? Vamos lá agora para a nossa página 196, no quarto quesito, onde a gente diz assim: aumente as frases escolhendo adjetivos do quadro. Então, temos no quadro aqui 4 adjetivos. Temos pequeno, lindo, deliciosa e bela. Então, temos aqui 4 frases e você vai escolher um desses adjetivos para completar essas frases, ok? Quinto quesito, escolha o adjetivo que completa corretamente cada frase. A mesma coisa da outra questão, né? Temos aqui frases de A até H e ao lado temos aqui alguns quadros, né? Verde, amarelo, laranja. E aí, dentro de cada quadro tem 2 palavras, né? E aí você vai dizer, você vai escolher aqui melhor se adapta, tá certo? Aqui a frase inicial. Tranquilo, turminha? Vamos agora para a página 197, onde iremos aqui no sexto quesito copiar as letras nos locais indicados e forme 2 adjetivos. Depois, complete as frases com os adjetivos que você formou. Então, você vai pegar os adjetivos que foram formados e completar as 2 frases aqui embaixo. Lembrando, né, que precisa fazer sentido, tá, turma? Sétimo, complete as frases usando o plural conforme o exemplo. Então, no exemplo, eu tenho aqui, ó, a escola é bonita. E como é que ela vai ficar no plural? As escolas são bonitas. Então, aqui você tem as frases, né, de A até G, que estão aqui no singular, e você vai completar, tá certo? Colocando apenas a última palavra. No caso aqui, ó, o livro é colorido. Os livros são coloridos. Então, você vai completar com coloridos, ok? Vamos agora, né, para a página 198, que diz assim, no oitavo, complete as frases. Então, você vai completar as frases da seguinte forma. Letra A. Se quisermos saber o significado de bondosas, devemos procurar a palavra o quê? Lembra que eu falei no dicionário, se a gente for procurar uma palavra, a gente tem que procurar ela pelo masculino e no singular, não é isso? Aqui ele está querendo saber como é que a gente procura no dicionário a palavra bondosas. Então, você vai escrever aqui do lado, tá certo? A mesma coisa na letra B e na letra C. Nono quesito, complete as lacunas do texto com as palavras do quadro. Então, aqui nesse quadro nós temos várias palavras. Você vai ler o texto e vai ver quais são as melhores palavras que se encaixam. E aí você vai completando, então, aí esse pequeno texto que tem como título Maravilhoso Beija-Flor, ok? Agora, para finalizar, vamos lá para a nossa página 199, que ele pede para você ler. Tá certo? Então, você vai ler aqui a pequena historinha que tem um pequeno texto e mais imagens. E aí, na letra A, ele pede para você circular o adjetivo do texto. Então, temos aí um adjetivo dentro desse pequeno texto. Qual é esse adjetivo?
Lembrando, tá, turma, que adjetivo é aquilo que fala, tá certo? É aquilo que tá dando qualidade, certo? A algum elemento. No caso aqui, o elemento provavelmente vai ser a lesma, tá certo? Então, essa lesminha aqui, ok? Qual é a qualidade? O que é que o texto tá falando sobre ela? Então, você vai lá e vai circular. Letra B. Complete a frase abaixo com o adjetivo que você circulou, fazendo a concordância necessária. Então, tem aqui, ó, as minhocas são... Tá? Então aqui você vai completar. Na verdade aqui, né, não é nenhuma lesma, estou dizendo aqui que é minhoca, né? Mas pela figura a gente sabe que é lesma, né? Mesmo, é isso mesmo. Então vamos lá. 11º, siga as indicações e descubra o adjetivo que completa a frase. Então aqui você vai seguir, né, as indicações aqui numéricas e dos desenhos para descobrir então qual é a palavra. Tranquilo? E depois você vai fazer o quê? Desenho que você gostaria de colocar em sua sala de aula para enfeitá-la, tá certo? Então você vai descrever aqui, você vai desenhar, aliás, o que você gostaria de colocar dentro da sua sala de aula, para que você tivesse aí dando um colorido mais bonito, tá bom, turma? Então finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa aula de amanhã.